Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre religião. E para debater este assunto, os nossos convidados são o professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional, Luciano Floriti, e o mestrando em Desenvolvimento Regional, Josué de Souza. Josué, quando a gente fala, né, e os políticos, do modo geral, vêm fazendo a defesa de um Estado laico, tanto a bancada evangélica, né, e quanto a bancada católica, que também tem no Congresso, eles fazem de fato essa defesa do Estado laico? Vamos dizer que no discurso há uma forte defesa do Estado laico. Queremos sim o Estado laico. Agora, o que a literatura traz e o que as pesquisas, e sobretudo a minha pesquisa está mostrando, o que na verdade acontece é uma forma de instrumentalizar o Estado em favor da causa religiosa. A literatura diz que a atuação dos pentecostais se dá de forma clientelista e anti-esquerdista, né? Inclusive, em algumas lideranças que eu entrevistei, disse, não, a gente apoia todos os partidos aqui, a gente só não vota em partido comunista. Né? Ou seja, tem uma forte militância contra partidos de esquerda por conta também daquilo, de uma leitura de um certo tipo de marxismo que é contra qualquer tipo de religião e que alguns partidos comunistas têm isso, inclusive, nos seus programas, na sua defesa. E clientelismo porque, de alguma forma, a atuação, e isso é muito fácil de a gente identificar, dos líderes religiosos e dos líderes políticos na atuação dos seus mandatos se dá dessa forma. Como, por exemplo, num ano a mais que o José Sarney ganhou no seu governo, houve em troca disso a concessão de algumas rádios, aliás, muitas rádios, né? E televisão pelo Brasil todo, e se criou uma verdadeira rede de rádios religiosas em troca de um mandato a mais do José Sarney. Teve uma liderança política na época que até disse que se o presidente precisasse ficar a vida toda no poder para ele ganhar mais rádios, para se instrumentalizar para o proselitismo religioso, ele faria isso sem problema algum. E de outra forma também tem as trocas por subvenções ou por pequenos favores que os líderes políticos buscam e trocam isso pelo apoio político à liderança, mesmo que essas lideranças muitas vezes não são, como por exemplo do Fernando Henrique, mas o Lula também ganhou seu apoio depois. Essas lideranças não são pentecostais ou não são evangélicos, mas de alguma forma fazem um acordo político e ganham o apoio da instituição. Na última eleição aqui em Blumenau isso ficou muito claro, a importância dos religiosos e dos evangélicos na eleição, não só por a gente ter a presença de um político em uma chapa para a executiva, né, de um candidato evangélico, mas todos os três candidatos importantes do primeiro turno, né, que tinham chance de chegar no segundo turno, tinha na agenda deles oficial encerrar num culto evangélico. Os três encerraram a sua campanha num culto evangélico. Tamanha importância. Tamanha importância aí, né, da agenda religiosa, vamos dizer assim, na esfera política. E isso se dá, claro, pelo crescimento e pela mudança de perfil que esse grupo sofreu nos últimos anos. Né? A partir dos final dos anos 70, a teologia pentecostal tem uma alteração. Né? A teologia pentecostal começa a ser influenciada por uma teologia americana chamada teologia da prosperidade, e, em síntese, bem rapidinho, a teologia da prosperidade diz que o cristão ele é feito para governar os outros, e ele é feito para ser rico, ser próspero e se dar bem na vida terrena, e não pós-morte, como a teologia pentecostal clássica acredita. Essa alteração teológica é que vai dar base ideológica para a instrumentalização política. Sendo assim, se nós fomos feitos na teologia pentecostal, né, na racionalidade pentecostal, se nós fomos feitos para ser felizes aqui nessa terra e para sermos líderes aqui nessa terra,
nada mais justo que os governantes sejam, de alguma forma, influenciados ou indicados pelos pentecostais. Professor Luciano, quando, né, o Josué faz uma bela abordagem aí sobre o papel, né, ali dos pentecostais e a política, nós também vamos observar que o catolicismo também sempre fez isso, né? E da mesma forma que os pentecostais fazem uma defesa, né, contra o casamento homoafetivo e também a questão do aborto, os católicos também vêm fazendo isso já há bastante tempo. Nesse jogo todo, o catolicismo, ele está em crise, não está em crise? Há mudanças, há transformações nesse jogo aí que envolve a questão política e poder? Se tu me permites voltar àquela distinção que eu fiz inicialmente, a questão da crise se coloca no nível das instituições, né? E é claro que tem questões na instituição católica que os próprios católicos reconhecem que precisam ser melhoradas, né? E estão na expectativa de que agora isto venha a acontecer. Mas o ponto central para mim é o seguinte: se a prática religiosa e o discurso religioso, se por um lado a quem o aplica para si mesmo de uma maneira honesta e consistente, né, faz muito bem para ele e faz muito bem para o mundo no qual ele está, quando esta prática religiosa se volta para querer impor sua própria aos outros, isto faz muito mal aos outros e faz muito mal ao mundo no qual ele está. Né? Então, eu prefiro colocar as coisas assim, nesses termos, no sentido de que os católicos, por exemplo, que pratiquem cada vez melhor seu catolicismo. Isto é muito bom para todos, para eles e para todos, inclusive para os não católicos, porque os não católicos se beneficiarão também de católicos cada vez melhores. Agora, e assim com todas as religiões, pentecostais, budistas, muçulmanos, seja lá o que for. Agora, quando aqueles, em vez de se preocupar por aplicar em si mesmos essa prática, se preocupam por legislar para os outros, aí o mundo não é o céu na terra, mas se aproxima mais ao inferno, né? Então, eu colocaria as coisas assim mais nesses termos. Da Igreja Católica, é claro que a gente espera que ela consiga resolver seus problemas. A sinalização do Papa Francisco, aquela que decorre o seu nome, é muito interessante, né? O apelo, a lembrança de São Francisco de Assis, seu compromisso com a pobreza, com os pobres, né? E uma que eu gostaria de ressaltar é seu compromisso também não apenas com os pobres humanos, mas também com os animais, né? Se São Francisco, se a Igreja Católica abrir seus olhos também para a realidade do mundo que não é estritamente dos seres humanos, né? E ajudar a sensibilizar a seus fiéis neste sentido, certamente eu estou convicto que faria um bem ao mundo. Questão ambiental, né? Exatamente. Que aí Exatamente. É uma defesa que São Francisco de Assis sempre fez, né? Exatamente. Josué, pegando de novo aí essa questão, né, nesse jogo de poder, você acha que a Comissão dos Direitos Humanos, que tem à frente agora o Marco Feliciano, essa questão toda, esse estardalhaço, esse barulho que se fez na mídia, tem uma procedência, não é por aí, a discussão é outra? Qual o olhar que você tem? Eu acho que primeiro, para o Marcos Feliciano, está sendo perfeito, né? Perfeito. Eu acho que nunca teve tanta mídia, né? Nunca teve. Alguém conhece Marcos Feliciano? Ou há um mês atrás alguém já tinha ouvido falar em Marcos Feliciano? Ninguém tinha ouvido falar, e esse movimento todo, nada mais nada menos, está fazendo com que ele se torne alguém de peso dentro do jogo político.
Eu acredito que, do ponto de vista de agenda pública, é uma agenda que tende a crescer cada vez mais, não deve diminuir. E acho que um dos grandes problemas, aí eu queria voltar àquilo que eu estava falando, é que os pentecostais são mais pobres do Brasil, né? O último censo mostrou que 85% dos pentecostais vivem com salário mínimo. Né? E é uma população que historicamente foi deixada de fora do jogo político. Então, deixado inclusive pelos católicos. Inclusive ali, né? pelos católicos. Até porque a atuação dos pentecostais frente ao Estado de nada muda do que os católicos fazem. O grande problema é que essa população toda está entrando no jogo político de uma forma, volto a dizer, clientelista, extremamente sectária e não defendendo nenhuma bandeira que venha alterar a estrutura social que ele está vivendo. Quer dizer, vai se manter na pobreza. Se vai se manter na pobreza. E esse é o grande problema, que é a grande característica do clientelismo político, né? Não altera a situação da pessoa, alia o voto dela a questões pura e simplesmente de poder, porque o que um político pentecostal quer é a manutenção do poder, a bandeira contra o casamento homoafetivo é pura e simplesmente a justificativa do seu poder, e outras bandeiras também. E fora isso, a gente não tem uma alteração ou nenhuma proposta significativa de alteração da condição de vida dessa população. Olha só, professor Luciano, a gente está chegando ao final aqui do nosso Cidadania. Você teria alguma coisa para a gente finalizar? Sim, eu queria trazer à baila aqueles dos quais nós estamos falando e que no desenho institucional, na forma de Estado que nós temos, são aqueles que deveriam fazer essa inclusão no sistema político, que são os partidos políticos. Digamos, o problema também está em que os partidos políticos não têm conseguido incluir realmente dentro do sistema político, e então as instituições religiosas estão cumprindo esse papel, né? Então, boa parte do que nós estamos vendo como aspectos, digamos assim, altamente questionáveis da forma como as instituições religiosas se conduzem no campo político, tem um outro corresponsável do outro lado, que é aquele que deveria fazer esse papel de incluir e de garantir os direitos e de incluir todas as pessoas em sua diversidade dentro dos sistemas políticos, no nosso desenho institucional, esses são os partidos políticos. É o grande pecado deles, né? Exatamente. Então tá, professor Luciano, eu quero agradecer a sua vinda aqui no Cidadania em Debate. Quero agradecer também, né, Josué. A gente debateu um assunto que renderia muito mais, né, a gente continuar aqui. Mas já de imediato a gente já fica grato pela presença de vocês. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor da pós-graduação em Desenvolvimento Regional aqui da FURB, professor Luciano Floriti, e o mestrando em Desenvolvimento Regional, Josué de Souza. Eles falaram sobre religião e política. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira também às 10 horas aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.